Seguindo aqui, ó, a gente teve esse final de semana o primeiro acidente com morte no novo viaduto ali da 10 de dezembro. 10 com a Teodoro, 10 com a Leste-Oeste. Esse acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Me dá a imagem, por favor, Sandrão, do Carlos Henrique de Gasperi Santos, 35 anos, o motorista desse carro. Ele perdeu o controle do veículo, bateu num outro carro, bateu contra a mureta, chegou a derrubar a parte da mureta, tá? O outro carro envolvido, um HB20, também ficou bastante destruído, só que o motorista teve apenas ferimentos leves. No carro onde ele estava, o Elantra, não sobrou absolutamente nada. Virou um monte de ferro retorcido. Quem passou pelo local na hora se assustou com a imagem. E é importante dizer o seguinte, foi bem em cima do viaduto. Se você der uma olhada do alto no viaduto, ele tem um ponto ali, onde ele tem uma leve inclinação, justamente para ele seguir e lá acabar descendo na própria 10 de dezembro, porque a 10, muita gente acha que ela é reta, ela não é. Ela tem uma curva ali, e essa curva teve que ser feita no viaduto. Tem nada a ver com aquela curva final, já perto do terminal rodoviário, de quem sai da Zona Sul, quem desce do viaduto para seguir pela 10 para a Zona Norte. Não, foi em cima. Eu disse aqui na abertura e reforço, tá? Eu disse que tinha muito medo de acidentes ali, especialmente nessa curva. Tinha muito medo de que os motoristas não se atentassem para o detalhe de que é uma curva fechada no final do viaduto, mas esse acidente aqui nada teve a ver com isso. Esse acidente aqui foi provocado, e eu não posso deixar de dizer isso, por imprudência. O limite de velocidade ali é de 50 km por hora. Há inclusive um radar fotográfico colocado em cima do viaduto. Não sou técnico, não sou perito, mas para o carro ficar desse jeito, alguém tem dúvida que ele estava bem acima desses 50 km por hora? Eu tenho reportagem completa, 12:07. Enche a tela. As marcas de uma tentativa de frenagem, estilhaços e destroços espalhados podem ser vistos ainda na pista durante o dia. O primeiro acidente fatal registrado no recém-inaugurado viaduto da Avenida 10 de Dezembro, na zona leste de Londrina, foi na madrugada deste domingo. A batida foi tão violenta que os bombeiros ouviram a 2 quadras de distância no quartel e foram correndo tentar socorrer as vítimas antes mesmo de receber uma ligação pedindo por socorro. Imediato acionado todo o aparato, ou seja, foi mandado caminhão de combate a incêndio, de resgate, para, de repente, prevenir alguma possibilidade de incêndio. Foi enviado a viatura ambulância também e juntamente acionado os órgãos necessários, a Polícia Militar e também o médico do SAMU. De acordo com outros motoristas que trafegavam por aqui no momento da batida, o condutor do Elantra ia pela faixa mais à direita, como quem vai acessar a Avenida Teodoro Victorelli. De repente, ele teria tentado acessar o viaduto e feito uma conversão muito brusca. Ele acabou atingindo um HB20. A batida foi tão forte que os 2 carros foram arrastados por alguns metros. Elantra, inclusive, teria dado diversas voltas na pista e só parou quando atingiu o guarda-reio. Ele parou na contramão. Ele também atingiu aquele poste que mostra a velocidade máxima permitida na via, 50 km por hora. Ainda de acordo com as testemunhas, ele trafegava numa velocidade muito maior que essa. Os socorristas chegaram a vir ao local, mas ele já tinha morrido. Carlos Henrique de Gasperi Santos tinha 35 anos. O corpo dele ficou preso às ferragens e os socorristas tiveram bastante trabalho para retirá-lo e encaminhá-lo ao IML. O passageiro do veículo, um jovem de 22 anos, teve uma fratura no braço direito e foi encaminhado até o hospital da Zona Norte. Já o motorista do outro carro envolvido, um HB20, teve apenas ferimentos leves. Infelizmente, a velocidade é um problema que vem causando muitos acidentes, tanto essa velocidade como o desrespeito às sinalizações também. Então, isso faz com que o condutor ele se coloque em risco. É orientado que realmente mantenha ali a velocidade da via, prestem muita atenção e observem ali a sinalização para que realmente a gente consiga evitar ao máximo esse tipo de acidente. Repito, tudo indica que ali a imprudência foi a causa do acidente com morte. Tá? Não dá para a gente falar ali de falhas na sinalização,
da ponte torta, não dá pra gente falar da questão da iluminação porque ela estava toda acesa. E aí vai cá, na velocidade que esse carro estava, gente, podia ser numa pista plana, não precisava ser num viaduto. O azar ali foi que ele perdeu o controle do carro, bateu nesse outro veículo e foi com tudo contra a mureta. E aí não tem como, tá? E aí, infelizmente, eu seria muito irresponsável se eu dissesse aqui, olha esse viaduto, mas já tem acidente, eu não falei. Vou repetir com todas as letras. O acidente com morte registrado na madrugada de sábado para domingo nada tem a ver com aquela curva no final do viaduto. Nada tem a ver com a questão da iluminação que eu critiquei na última semana que não funcionava. Nada, tá? 12h11, a Ana Contato está no viaduto agora ao vivo, justamente com o diretor de trânsito da CMTU. Aninha, nesse caso a sinalização existe, há o radar, há a pintura de solo, uma sinalização nova inclusive, a iluminação já estava funcionando no final de semana, pura imprudência, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Pois é, um acidente infelizmente violentíssimo que resultou em morte e que foi justamente o primeiro acidente registrado aqui no viaduto da 10 de dezembro, o viaduto que foi recém-inaugurado. Como você mesmo falou, Juliano, um acidente que poderia ter sido evitado ou que poderia ter causado pelo menos apenas danos materiais, caso os envolvidos estivessem na velocidade compatível com a via. É claro que ainda vai haver a perícia. Assim que nós chegamos aqui, o perito tinha acabado de sair, então ele estava aqui analisando as marcas, né, que são bastante fortes no asfalto, como a gente viu pela reportagem que acabou de ser mostrada. As marcas de frenagem se estenderam aqui pelo asfalto alguns metros até que os carros parassem lá do outro lado, né, na contramão até. Então, isso, como você mesmo falou, Juliano, é um indício forte de que os dois carros, ou pelo menos um deles, estivesse em alta velocidade. Esse ano, só no primeiro semestre de 2020, Londrina já teve quase 1.500 acidentes com veículos, com carros, motos, caminhões e 29 mortes. Mais uma, infelizmente, nesse final de semana desse motorista de 35 anos, um homem jovem que acabou perdendo a vida aqui no viaduto da 10 de dezembro. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Major Sérgio Dalben, diretor de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina. Major, boa tarde. Um pouco antes de nós entrarmos aqui no ar, o senhor me falava justamente que é muito difícil um acidente como esse acontecer sem que antes tenha havido uma infração de trânsito, né? Exatamente, né? Todos os acidentes, quando acontecem, analisando como a gente estava fazendo aqui minutos antes, você vê se teve excesso de velocidade, você pode medir a frenagem e quando ela passa de 15 metros, 50 km por hora, né? Isso falando empiricamente. 22 metros, 80 km por hora, e daí vai. Mais ou menos isso já te dá uma visão de como estava a velocidade no local. É claro que o perito, com maiores dados, analisando, vai dizer com certeza depois o que isso acontece. Mas, infelizmente, todo acidente tem infração de trânsito cometida antes e se ela fosse evitado, nós não teríamos o acidente. Ou então, se ele acontecesse ainda, seria de pequenas montas, só danos materiais. Não seria tão grave quanto este aqui. O senhor estava falando, então, que empiricamente, assim, pela experiência, uma marca de frenagem de cerca de 15 metros demonstra que o motorista estaria a cerca de 50 km por hora. Aqui, o senhor tem ideia já de quantos metros, mais ou menos? Porque a gente vê que são marcas bastante extensas, né? Exato. Eu medi nos passos aqui, também empiricamente, passou de 70 passos a distância. Acredito que, como o perito deve ter medido na trena, ele vai ter uma avaliação muito melhor. Então, nesta avaliação preliminar aqui, empírica, como eu disse, mais ou menos o acidente, na verdade, ocorreu a uns 80 metros antes da entrada do viaduto. Ele terminou na entrada do viaduto devido à velocidade que estava e o estrago em que o veículo ficou. Mas ele começou bem antes aqui pela imprudência dos motoristas. Sempre bom lembrar, né, Major, que
É claro que a gente está muito sentido e presta as condolências a essa família que acabou de perder um ente querido, mas é sempre importante lembrar que no trânsito todo cuidado é pouco, né? Exatamente, né? A CMTU, a Prefeitura, nós do trânsito que convivemos com isso, lamentamos profundamente, até porque a gente tem contato com pessoas que também ficam deficientes físicas devido a isso, aos acidentes. E sempre que a gente conversa, e isso é bom, pelo menos para nós que estamos na área de trânsito, aprender, às vezes, dos erros alheios para que a gente possa transmitir às outras pessoas para evitar. Então, a prudência, o respeito às regras de trânsito, principalmente a velocidade, é muito bom. Tá certo, Major, muito obrigada. Juliano. Obrigado pelos detalhes, Ana. Obrigado, Major Dalben. Cuidado, tá? Vai com calma. Não é, o viaduto ali não é pista de corrida, tá? Tem muita gente que está indo ainda para o viaduto para conhecer. Eu fiz isso no primeiro final de semana que ele foi entregue também. Fui lá para dar uma olhada. Mas vá, dirija com calma, passe por lá agora. De madrugada. Muita gente já usa 10 de dezembro para isso, né? Só dá uma reduzidinha ali perto do IML, onde tem ali o radar. Mas o pessoal vai com tudo. Quer tirar racha, quer correr na 10. Não faça isso no viaduto, tá? É a tua vida que está correndo risco. 12h16.